Moisés, talvez o maior profeta do Velho Testamento. Responsável por libertar o seu povo da escravidão do Egito, ele os conduz até o Mar Vermelho, onde levanta suas mãos e o mar se abre. O povo passa pelas águas e entra em um deserto onde passaria um tempinho. Ali, Moisés subiria no alto de uma montanha e traria com ele a mensagem de Deus para o seu povo. Em especial, ao descer do Monte Sinai, ele trouxe consigo os 10 mandamentos. O primeiro mandamento era: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não façam idolatrias. Cerca de 1200 anos depois, um homem sobe em um monte para falar de uma mensagem de Deus para o seu povo. O seu nome era Jesus. E suas primeiras palavras foram: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao pobre. Em Mateus 5:3 temos o cumprimento da profecia de Isaías 61. O próprio Deus, a sua palavra, se fez carne e pregou para os pobres pessoalmente. No livro de Lucas a gente até tem uma cena de Jesus lendo essa passagem de Isaías. Eu amo como esse livro está inteiro interligado. Enfim, o Sermão da Montanha é sem dúvida nenhuma o sermão mais famoso de Jesus. Nessa época da vida de Cristo, ele já tinha diversas multidões o seguindo. E em uma atitude, fazendo um paralelo com Moisés, ele sobe em um monte e começa a pregar. Ok, maravilhoso. Mas por que o sermão começa com os pobres de espírito? Na verdade, o que quer dizer ser pobre de espírito? Vamos destrinchar essa frase. Aqui, quando falamos dos pobres, não estamos falando de pobreza material, de pessoas com pouca condição. No Antigo Testamento, os pobres eram aqueles que clamavam pelo Senhor e dependiam inteiramente dele para suas necessidades. Estamos falando aqui da humildade para Deus. É interessante que cada bem-aventurança revela uma característica de Jesus. O próprio Jesus afirma que ele é humilde. E vemos vários exemplos dessa humildade em ação. Eu acho que um dos mais famosos está lá em João 13, versículo 3 ao 5. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Jesus lava os pés dos seus discípulos e diz para Pedro que isso é necessário para que eles tenham parte com Cristo. Deus, o Todo-Poderoso, em forma humana, decide executar o seu ministério, não demonstrando como ele é superior, até porque de fato ele é, mas sim usando uma bacia e uma toalha. E ele decide se humilhar. O melhor é outro detalhe dessa cena que é descrita no Evangelho de Lucas. E houve também uma contenda entre eles, sobre qual deles deveria se considerar o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim com vós. Mas o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Porquanto, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, mas eu estou entre vós como aquele que serve. Vemos que os discípulos tinham uma disputa entre si para ver qual deles era o maior seguidor de Jesus. E Jesus explica que o maior é aquele que se dispõe a servir. Então não somente servimos a um Deus que se fez servo, que se fez menor, que escolheu lavar os pés, como ele também nos chama para fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem porque eu sou. Se então o seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nos chama para uma vida de cruz, servindo a ele e aos outros ao nosso redor. E não dá pra fazer isso sem negar a si mesmo, sem se sacrificar em prol dos outros, sem desistir dos meus desejos, sem desistir das minhas idolatrias. Porque Deus escolheu deixar que o primeiro dos 10 mandamentos fosse algo contra a idolatria. Ao meu ver, todo pecado é precedido por um pouco de idolatria. Talvez a idolatria seja o pecado mais comum em nossos dias. Talvez não sirvamos a outros deuses, mas sempre que pecamos, estamos deixando as nossas vontades, os nossos desejos acima de Deus, acima da sua palavra. Talvez não prestemos culto a outros deuses, mas deixamos de orar, de ir na igreja, de passar tempo com o Senhor por amor às coisas desse mundo. Talvez a gente fale que ame a Deus de todo o coração, mas deixamos de amadurecer na fé, de ler a sua palavra, de ajudar as pessoas e de cumprir as suas ordens, porque amamos a nossa zona de conforto. Ainda bem que temos o perdão de Jesus, e mesmo assim deixamos de perdoar os outros, porque valorizamos mais o nosso orgulho do que o exemplo de Cristo. Acho que cometemos idolatria constantemente. Nós idolatramos a nós mesmos. Somos nossos próprios deuses, e Deus sabe como isso é prejudicial. Deus sabe como valorizar com tanta força algo que não seja Ele é prejudicial para nós. Se você amar demais as suas distrações, uma hora o tempo que você gastou vai te cobrar. Se você amar demais os seus desejos, vai ficar cada vez mais difícil
difícil ter domínio próprio. Se você amar demais até mesmo seu namorado, talvez acabe esquecendo das outras pessoas que também são importantes pra você, além de ganhar uma dependência emocional de bônus. A única coisa que tem um espaço na sala principal no nosso coração, que pode suprir nossas carências e que conseguimos amar com todas as forças, sabendo que isso é o melhor a ser feito, é Jesus. Então, antes do pecado nos corromper, fomos criados por Deus para servi-lo. Fomos criados por Deus para servi-lo, para louvá-lo, para ter uma relação de proximidade com ele. E Deus é o próprio amor. O amor de Deus é como um oceano infinito. E nós somos apenas copos. Escolhemos nos encher desse oceano, o resultado não é outro senão transbordar completamente e encher os copos que estão ao nosso redor. Deus nos leva a estender esse amor que ele nos deu, sem merecimento nenhum, aos outros. Esse é o poder da graça, restaurar o plano da criação, trazer perdão, nos preparar para ser mais parecidos com Jesus, ter de fato uma vida de cruz. E não tem outra maneira da gente aceitar todo esse presente de Cristo sem o arrependimento. E para eu alcançar esse arrependimento, eu preciso ser pobre de espírito. Se arrepender é o básico da vida cristã. É algo que exige humildade. Humildade para Deus é fazer das coisas dessa terra, das riquezas, do nosso ser, algo tão pequeno que não temos dificuldade nenhuma de se doar, de se entregar, de negar a si mesmo, de desistir dos pecados do velho homem, de tomar a nossa própria cruz. Nós somos salvos pela fé, e a fé é precedida e procedida por arrependimento. Como Apocalipse 3, versículo 19 nos mostra, vivemos sobre uma constante correção e arrependimento, e constância é importante. Então oremos para sermos mais humildes, mais pobres de espírito, e para colocar em prática tudo isso. Afinal de contas, o destino dos orgulhosos não é outro senão a destruição. Pessoas, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu vou pedir para que você comente o que achou dele, o que você achou do assunto abordado. E se você tem alguma experiência nesse contexto ou lembrou de mais versículos para complementar tudo, comenta aí. Eu vou gostar muito de ler. No mais, deixa seu like aqui embaixo, me segue no Instagram e se inscreva no canal para continuar acompanhando meu conteúdo. É isso e nunca se esqueçam. Jesus é o caminho.